Vamos lá? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia nessa segunda-feira. Uma lindíssima manhã de segunda-feira. Eu aqui muito feliz. Consegui fazer minha academia. Pitoquinho entregue na escola, tudo bem. E a gente pronto para uma semana mais curta, inclusive, né? Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017. Hoje nós teremos um dia quente, que vai chegar a uns 30 graus. E depois provavelmente nós vamos ganhar uma chuva em algum momento da tarde. Na sexta-feira foi aquilo lá, né? Uma chuva de 3, 4 quarteirões. E depois tudo sequinho. E eu morri de calor, cheguei molhado de suor em casa. Feliz também porque eu consegui fazer minha academiazinha. Então semana passada foi segunda, quarta e sexta. Hoje eu já comecei bem na segunda-feira. Espero fazer segunda, quarta e sexta mesmo com o feriado. E a gente fala de segunda-feira, mas na verdade na prática hoje é meio que quarta-feira, né? Eu vou emendar na sexta-feira, não tenho nenhuma programação de viagem, não tenho condições e também não iria num feriado prolongado, a não sei que fosse uma coisa que valesse muito a pena. Enfim, mas vai ser isso aqui, semana, pelo menos segunda, terça e quarta, previsão é disso aqui. Calorzão e chuva em algum momento do dia, do tipo pancada mesmo. Tipo, chegou, bateu e foi embora. Ontem, o dia amanheceu assim, lindíssimo. Super calor, gostoso e tal. De repente, por volta de o quê? 1 e pouco da tarde, meio-dia. Não, umas 11 e pouco da manhã. Aí veio uma água, velho. Simplesmente... assim, um temporal de mais ou menos 15, 20 minutos. Passou, secou, ficou tudo gostoso. O tempo continuou abafado. Enfim, parece mais verão do que primavera, né? A gente teve um inverno relativamente fraco, né? O último mês do inverno praticamente foi um verão, né? Tivemos muitos momentos de calor, né? De temperatura bem mais alta do que o normal. Bom, começamos a semana. Fim de semana, em resumo aí. Fim de semana gostoso, claro que um pouco cansativo. Na sexta-feira eu pude ver uns queridos amigos do quartel. Aquela turma que ficou, a turma boa. Não que o resto não seja bom, mas a afinidade maior está nessa, com algumas exceções, não de quem está, mas de quem não está. Falta 3, 4 nomes ali. Mas quem estava, evidentemente, todos eles extremamente agradáveis, um encontro gostoso. E essa turminha que se reuniu, se reencontrou, realmente é pra alguma coisa vai continuar aí. A gente já está combinando um churrasco no mês de novembro, um churrasquinho no mês de dezembro. E a gente quer manter esse contato, sim. Arnone, Lino, muito bom rever o Lino. Bonalume sempre. O Braguinha, grande Braguinha. Então estávamos eu, Bonalume, Braga, Arnone e Lino.
nós 5, e foi muito bom. Cheguei às 8 e eles chegaram entre 8h20 e 8h30 e ficamos até quase meia-noite, umas 20, 15 para meia-noite nós saímos. Mas foi muito gostoso o papo, foi muito gostoso as ideias, todos com nossas enormes diferenças, e não tem problema, mas com muito respeito. A diferença, gente, ela é boa, ela não é ruim, ela não faz mal. A gente está num momento que essa molecada não está entendendo que a diferença ela enriquece, ela melhora as relações e não destrói. É, eu, moleque, também tinha muito pouca sensibilidade para isso que eu estou falando. Mas a gente está tentando aqui falar, gente, vocês podem mudar isso, vocês podem melhorar isso. Assim como já tem molecada que já entendeu. É que o número ainda é maior pro outro lado, né? Então, na sexta, na verdade, o que aconteceu foi que assim, era um encontro que eu ia ver o Bonalume para deixar minhas alianças com ele. Daqui a pouco tempo, eu e a minha queridinha, fofinha patroa, faremos 10 anos de casamento, né? Casamento oficial. E nossas alianças já estão arrebentadas, estão como é que se fala? Nossos dedos engordaram, né, cara? E elas amassaram, enfim. E a minha ideia, chamei ele pra isso, ele lida com isso, ele é fabricante de joias, mexe com ouro, joias. E Bonalume, ele se ofereceu para fazer, mas claro, nem tudo é simples assim quando a mulher está em jogo, né? Então, claro que a patroa quis ver outros modelos, né? Beleza, vi outros modelos, quer dizer, falei pra ele, entreguei as alianças, falei, ela quer ver outros modelos, tá, então tá bom. Falei, sábado, amanhã eu trabalho. Vou estar lá na oficina de joias dele, lá na Vila Madalena. Então vão lá. Pegou as alianças, levou. Falou, vão lá e a gente se fala. E ela vê aí o que ela quer. Enfim. E fomos. No sábado de manhã, fomos pra lá. Aquelas casas antigas. Tudo é a oficina dele. E ele nos recebeu, muito carinhoso e atencioso sempre. Mostrou isso, aquilo, tal. Ela viu os modelos, todos muito mais grossos. Minha aliança é muito fininha, muito simples. O par de aliança meu e dela tem 4 gramas. E as alianças que ela estava vendo era aliança de 12 gramas, 14 gramas. Claro que eu sabia que isso ia ficar mais caro. Então, o Bonalume fez tudo que ele podia, parcelando o máximo possível. Enfim, posso diminuir aqui, fazer aqui, tal. E ficou em torno de R$ 1.200 a aliança mais barata que a Glaucia gostou que ele podia fazer. Aí tranquilo. Agradecemos, claro, não tem nada a ver com o que eu posso, com o que a gente pode. Assim, eu tinha na minha cabeça que tudo bem, ok, uns 300 conto, 250, 300 pau, até 400 pau. Bem parceladinho, né, pra não comer o orçamento do mês. Dava pra tentar, mas 1.200 usando a minha, tá? Posso, filho? Não, né? Ele me viu, eu não quero que você passe. Pra mim não tem problema, cara. Eu não preciso passar você, eu só preciso que você ande um pouco mais, então. E aí saímos de lá, vira a mulher. Não, até eu comentei com o Bonalume. Falei, cara, é pesado pra mim, é pesado. A gente vai dar uma pensada, vai tentar entender aqui o que dá pra fazer ou não, o que ela quer mesmo ou não. E beleza, levamos a aliança. Falou,
se colocou à disposição, inclusive deu o preço para só aumentá-las. E é bem compensatório, é bem o que eu achava mesmo, perto de 120, 130 reais, então tudo tranquilíssimo, né? Aí sim eu pego um Zé Pastel aqui na frente, né? E claro, ela vira. Então por que a gente não vai saindo de lá? Então, por que a gente não vai no centro? Barão de Paranapiacaba. Puta merda. Tá bom, né? Virou o passeio do sábado, né? Fomos, almoçamos por lá, tal, e entramos umas 6, 7 lojas, tudo igual, tudo igual. O lugar mais barato era mais caro do que o que o Bonalume tinha dado para nós. Eu sabia, eu tinha falado para ela, eu acho que o Bonalume está fazendo um trabalho bem de camarada para nós. O que era um pouquinho mais barato era a vista. À vista. Claro que se eu falasse pro Bonalume que era à vista, ele também ia diminuir bem o preço. Só que eu nem falei. Tá bom, tranquilo. Ela entendeu. Beleza, ela também entendeu rapidinho que não dava para fazer mesmo, porque eu quero ainda também fazer uma comemoraçãozinha dos 10 anos. Fazer um churrasquinho, receber pessoas bacanas, pessoas próximas, os parentes próximos e que já são bastante, né? E os padrinhos, né? Do que não estava no meu casamento, só o Marco Vitor vai, eu sei que vai, acabou, não tem conversa, ele vai sim. E então assim, ela entendeu e achou mesmo que é só aumentar, é melhor e tal. Não é cerimônia nem nada. Embora ela tivesse intenção de, se fosse outra aliança, ela ia querer abençoar as alianças. Enfim, né? E eu aqui quieto, vocês podem rir de mim, com toda razão, mas eu não vou decepcionar minha mulher. Eu já falei sobre isso, eu respeito as opções das pessoas. Eu só dou as justificativas pelas quais eu não tenho as mesmas opções que as outras pessoas. Que uma maioria de pessoas nesses conceitos místicos, religiosos, transcendentais e abstratos. A minha opinião é diferente, minha ideia é outra e é assim que eu entendo e tá tudo bem pra mim. Se me respeitarem, eu agradeço. E aí no sábado à noite teve uma recepçãozinha na casa da minha cunhada, só pra variar. Eles amam receber a gente, né? E foi muito gostoso. O Cauê dormiu em cima de 2 cadeiras. Do nada, ele encostou, sentou, comeu um pouquinho lá de amendoim, umas coisinhas ali, de uns salgadinhos e capotou. Sem falar nada, virou e capotou. Enfim, chegamos bem tarde em casa, perto das 3 da manhã. Foi a estreia do Pitoquinho. Desmontei o berço dele, agora é uma caminha. E ele tá curtindo muito isso. Ele é muito tranquilo pra isso. O Cauê foi pro quarto dele com 2 meses de idade. Ele na verdade nos dá trabalho pra dormir agora, coisa de uns 6 meses, 6, 7 meses atrás. Sempre foi de dormir a noite inteira, tranquilo e calmo. Ultimamente ele tem tido muito pesadelo, tem acordado de noite, chamado a gente e tal. Essa noite mesmo, não acordou a noite toda, mas acordou às 5h30. Como faltava 10 minutos pra eu levantar também, pra ir pra academia, eu peguei ele, pus lá com a mãe, eles dormiram. E eu fui para academia, então ainda descansou mais um pouquinho e deu muito pouco trabalho. Ele é um fofinho e ela é uma fofinha.
Eu sou um retardado pelos meus fofinhos. Eles são divinos, maravilhosos. São minha paixão louca e ardente. Tá chato isso, hein? Ai, caramba. Complicado, hein? Complicado. Mas enfim. Vou ficar nervoso numa segunda-feira de feriado prolongado, né? Não precisa. E aí ontem, só nós, a Silvana chamou, nós fomos almoçar na casa dela. O Cauê tava super bem, dormiu. Chegou lá e deu uma ranhetada, mas depois dormiu. E levantou super bem, brincou, curtiu e tava tudo muito gostoso. Não é o almoço, mas é a companhia, né? Ficamos lá de boa. Tô em velocidade tranquila aqui, não tô zoado não. E chegamos por volta de 8 e pouco em casa e tal. Ficamos bem, tranquilos ainda. E foi um fim de semana gostoso, relaxante, principalmente o domingo, bem descansado, né? Foi bem bom, foi bem bacana. Sábado, nas idas e vindas pra cá e pra lá, chamou a atenção a propaganda da Veja. Eles põem cartazes, né, e tal. E a Veja é uma enorme decepção pra mim há muitos anos, né? Ai, 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 ai. Chá pra lá, chá pra lá. Há muito tempo que a Veja não tem característica jornalística pra mim. Ai, que bonito. Ai, que bonito você. Noção zero, né? Obrigado, amigo. Viu? Você não precisa falar nada. O cara olha, opa, beleza, e vai. E a gente se entende, né? A gente se entende nas nossas diversidades e necessidades diferentes. E aí antes de falar dessa capa, dessa chamada da Veja dessa semana, eu faço um retrospecto aqui, que a Veja já foi uma revista de enorme valia cultural, política e tudo mais, né? A característica era uma coisa muito mais, não sei hoje porque eu também não acompanho muito, mas muito mais Folha de São Paulo, com diversidades assim enormes entre opiniões, colunistas e matérias, enfim, do que uma coisa direcionada. E com isso ela tinha grande respeito. Eu cheguei a assinar um pouco, mas em casa a gente tinha. Aqui na Silvana, o tempo todo que eu namorei, né? Todo domingo tinha uma lá e eu lia bastante coisas, aprendi muito com a Veja. Colunistas ótimos, li bastante Jô Soares, Milor. Já teve muita coisa boa ali, né? E claro que é o que eu costumo colocar. Agora o túnel é até as 10, ó. Das 6h15 às 10. Tem uns dias que eu der uma atrasada aí por causa do Cauê, alguma coisa, eu continuo ouvindo pelo túnel, isso é bom. Já falei sobre isso, que não existe imprensa apolítica. Eu não acho que se foge da ideia política. Todos têm ideias e posições políticas, todas as pessoas.
você foge. Foi minha perna, filho, não foi nada não. Você foge, você consegue fazer uma coisa equilibrada com várias linhas diferentes. Então isso te torna um pouco mais eclético, isso dá, na mesma mídia, você tendo vários colunistas de opiniões diferentes e várias linhas de reportagem de estratégia diferente, você pode dar uma noção melhor. E era isso que eles tinham. Eu gostava por causa disso, eu sentia isso. Talvez eu, por ser mais inexperiente, também não sentisse uma linha política muito forte. Mas de uns anos pra cá, essa coisa foi se modificando. Eu gosto disso, ó. Não precisa olhar retrovisor, né? Não precisa. A jaqueta dela tem airbag, cara. Se ela cair, ela se protege aí. Então é uma pessoa precavida. É uma moça. Começou a degringolar. Não sei se mudou o editor-chefe, a linha da editora Abril, enfim. E começou a virar um negócio tão... uma única linha. Esse é o grande problema. Eu não tenho problema com a questão política, mas eu tenho problema com uma única linha. Isso começa a me irritar. E aí, claro, que existe o marco inicial. Eles se... como é que se fala? Eles se revelaram muito mais fortemente, na minha opinião, em 2004, a partir de 2004, com a questão do mensalão. Porque era tudo o que eles queriam, né? Um governo que estava incluindo tanta gente, que estava tirando tanta gente da linha de... Mano, é impossível, cara. É impossível. Tava tirando tanta gente da linha de pobreza e tudo mais. Tava arrebentando os caras. Ué. E aí quando veio o negócio do mensalão, opa, é guerra. E a partir daí a coisa se transformou pro outro lado. Não tinha problema, eu não acho que tem algum erro você entrar em guerra quando foi descoberto uma picaretagem, uma pilantragem. Não tem nenhum problema. Mas a questão é não ser parcial a ponto de mudar a verdade. E esse era o problema. Isso foi indo irritantemente e tal, só tinha isso, só tinha PT e Lula, só tinha PT e Lula, só tinha Dilma e PT, só tinha Dilma, PT e Lula. Foi indo. Até um momento em que a gente, mesmo não sendo leitor, mas seguindo, procurando, entendendo, a gente falava, puta que pariu. E beleza. E tinha um cara que ele tá afastado há uns anos, mas ele vai voltar logo. Ele já tá terminando aí a coisa dele, a punição dele aí dos 8 anos afastado da política. Foi cassado. Um nome fortíssimo. Da origem do PDS, que depois virou PFL, que depois virou Democratas. Democratas, linha de direita no Brasil. É só aqui que a gente distorce essas coisas. É só aqui. É impressionante a capacidade que nós temos de distorcer esse tipo de coisa. Enfim. E ele era um nome, líder de governo não, líder da oposição, era aquela voz da moral e bons costumes e tal, chamado Demóstenes Torres. E o seu Demóstenes foi pego nas falcatruas, nas pilantragens, com união, com conluio fortíssimo com um bicheiro criminoso gigantesco lá de Goiás. E isso foi a derrocada dele, foi rápido o negócio assim. Em um mês o cara foi cassado,
na semana do escândalo, de tudo do Demóstenes, na semana, a Veja publica, a capa da Veja era os avanços tecnológicos e os impactos na sociedade. É assim, isso pra mim foi a gota d'água, foi aquela que eu falei assim, agora não dá mais. Agora não dá mais. Se eles seguissem. Tinha reportagem do Demóstenes numa orelha da capa. E você entrava, era meia página de reportagem. Ou seja, não precisa ser tanto também. Porque aí você ofende a ética. Você ofende o que você defende. Então aí não dá, né, mano? Então aí não dá. Então, depois disso realmente eu passei a não considerar. E agora, essas coisas da cassação da Dilma, todo esse período último aí, dos últimos 2 anos, eles são vagabundos, assim. Uma frase a mais que aparece na avaliação do Moro, no julgamento do Lula, eles voltam. Agora vai ser preso. No dia que for preso, meu amigo, enfim. Mas assim, com tudo isso, eles perderam credibilidade, não foi de mim, foi de muita gente, muita gente. Para você ter uma ideia, o processo comercial da Veja deve estar um lixo. Deve estar assim, aquela coisa, tô apelando para qualquer coisa. O Manuel ontem, a gente conversando sobre isso, já vou falar sobre essa capa. E a minha cunhada, há 1 ano e pouco atrás, cancelou a assinatura dela. Cancelou, beleza. Deu um mês mais ou menos sem vir, depois começou a vir de novo. Ela ligou lá. Eles ligaram lá. Escuta, ó, a gente cancelou, por favor, não vão começar a cobrar de novo. Não queremos, podem devolver, podem vir pegar. Não, como foi cliente de muitos anos, a gente tá dando 1 ano de assinatura. Eu sei que tem pegadinha aí, eu sei que eles têm que ficar bem espertos com relação à data, porque vai renovar sozinho. E aí vai começar a cobrar. Enfim, e a apelação está indo para outros níveis, Você tem uma semana aqui que você teve um filho de uma puta, um doente mental retardado, um sujeito. Bom, o problema não é ser doente mental, o problema é o que ele fez. Que tacou fogo nele e matou crianças, professores, numa creche de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Você teve um filho da puta, mais um desses malucos com uma arma na mão, num lugar onde é bonito ter arma, onde é uma bandeira o direito a ter uma arma, que meteu bala em 200 pessoas, 500 pessoas, e matou aí uns 60, 70 e feriu uns 300, muitos gravemente. E depois se matou ou mataram. Aí, sinceramente, não tem importância. O que acontece com um bosta desse não tem importância. Você teve uma semana só com essas duas coisas, para não dizer mais outras, extremamente importantes. Qual é a capa da Veja? Bolsonaro, o perigo da direita. Onde eles estão exatamente querendo entrar? E aí, como eles têm a Veja lá, eu ontem fui almoçar, eu falei, deixa eu ver. Comecei a ver, vi uma página, fechei, tinha 6 páginas a matéria. Só mais do mesmo. Não havia uma novidade. Era um compilado de tudo que a gente já sabe do dia a dia. Qualidade jornalística zero, porque é apenas uma redação. Não tem nada ali, nada. Uma avaliação de alguém que tem uma medida de ganhar dinheiro com uma matéria dessas. Para não dizer que eu não aprendi nada, na verdade eles só me deram um dado que eu tinha boa noção. A faixa de público dos fãs, dos eleitores desse
rapaz desse novo fenômeno, que na minha opinião não é um fenômeno, é, é dos 24 a 30 anos, uma linha remuneratória na base dos seus 4 a 5 mil reais, 5 salários mínimos, de 4 a 5 salários mínimos, ou seja, justamente a camada que não tem noção, leve noção, do que foi a ditadura. Do que foi a ditadura militar, governo militar, ou esse período de repressão. Não tem. Então acredita nessas falácias de que não houve ditadura, de que não houve torturas, de que as vítimas desse processo foram apenas assassinos revolucionários e assim por diante. Ou seja, esse discurso tosco do seu Jair Messias. Enfim, minha avaliação aqui é pela Veja. Que pena, né, Veja? Que pena. Essa capa foi essa para ganhar dinheiro mesmo. Foi aquela para falar, vamos levantar a receita aqui um pouquinho, vamos diminuir o déficit, vamos pagar umas contas, ou vamos fazer provisão pro 13º. E aí tem uma matéria dessa. Sinceramente, nada do nada. Nada do nada. Não tem uma novidade no bagulho. Mas foi isso que eles quiseram nesse fim de semana nos passar para a Veja dessa semana. Edição nacional nesse sentido. É para aí que a gente está. Eu concordo, e aí na minha conversa com o Manuel teve muito disso, de que é importante a gente não ignorar. É importante a gente não ignorar. É importante a gente, de vez em quando, pôr uma luz nele. Porque as pessoas, sabendo a tosquice do que ele pensa, podem uma influenciar com a outra, ajudar e tal, enfim. Porque o Trump era isso, o Trump era hilário. O Trump era um cara que assim, não dava para levar a sério, não dava para pegar uma candidatura nos Estados Unidos da América e levar a sério, um cara que apalpava as meninas, um cara que, essa visão misógina, essa visão do macho tosco, enfim. Então, ele foi tão ignorado, que a parcela que ele tinha ascendência foi crescendo silenciosamente, porque deixaram ele para lá, só usavam ele na tosquice. E deu no que deu. De capacete ninguém me reconhece, né, cara? É importante que a gente não tire os holofotes, não deixe de olhar. É muito importante. E eu já deixo isso muito claro. Eu me preparo psicologicamente para uma linha Dória, para uma linha Alckmin. Porque não se pode ignorar a ignorância. Não se pode. Gente, uma boa semana curta para todos nós. Um abraço.